Oi, eu sou a Ju Krieger, bem-vinda a mais um Fala Empreendedora. Então, hoje a gente ouve uma palavra o tempo inteiro, principalmente quando vai tratar de empreendedorismo. A gente precisa empreender com propósito. Mas o que é este bendito propósito? A gente vê um monte de pessoas falando de como a gente descobriu o nosso propósito, que a gente precisa trabalhar com propósito, que a gente precisa descobrir os nossos valores. Mas o que é isso, sabe? Eu passei muito tempo tentando descobrir qual era o meu propósito de vida. Só que eu gostava, ou como já falei em outro vídeo, eu sou multipotencial, provavelmente como muitas de vocês também. Então a gente gosta de muitas coisas, o nosso leque é muito grande para escolher um propósito. Porque às vezes eu sempre tive essa impressão de que eu tinha que ter um único propósito na minha vida. Até o dia que eu resolvi parar de escutar um monte de gente falando que era o tal do propósito, como eu podia descobrir aquele propósito, porque a gente vê um monte de questões, várias listas com várias questões pra gente responder pra determinar qual era o propósito. Eu já tinha respondido várias vezes aquilo, às vezes de várias formas diferentes. Eu não chegava na conclusão e eu tava ficando muito frustrada, porque eu achava que eu nunca ia conseguir encontrar um propósito pra viver. Mas o que é isso? A gente fala muito de propósito hoje porque a gente percebe que o mundo está mudando muito, de uma forma muito rápida, e a gente está ficando muito alheio a ele. As pessoas não têm mais um significado, acho que as pessoas hoje estão precisando encontrar um significado naquilo que elas estão fazendo. Hoje a gente trabalha muito por trabalhar, porque a gente precisa da grana, porque a gente precisa pagar as contas de casa, porque eu preciso criar os filhos. Mas a gente perdeu a nossa identidade. A gente não tem... A maioria das pessoas não consegue encontrar uma identidade naquilo que se faz. Isso acaba gerando muita frustração, muita depressão. Então, a gente precisa encontrar uma identidade para aquilo que a gente faz. Mas aí, como é que a gente encontra tudo isso? Eu não sei, tem várias perguntas. Aí, sempre pedem pra gente entender quais são os nossos dons, os nossos talentos, os nossos valores, nossa visão de futuro. Poxa, a visão de futuro pra mim é um negócio tão difícil. Como é que você se vê daqui a 10 anos, daqui a 5 anos? Mas de fato, a gente precisa também pensar um pouco sobre isso. Eu acho que nessa minha busca, meio louca pelo tal do meu tal propósito, eu acho que enfim eu fui descobrindo o caminho que eu realmente queria seguir. Quais são os nossos dons e os nossos talentos? Muita gente vai dizer, mas eu não tenho talento pra nada. Tem coisas que você faz que pra você é tão natural, mas que eu vou olhar e dizer, caramba, como é que você faz isso, sabe? É incrível. Os nossos dons, os nossos talentos são coisas muito naturais pra gente, são coisas que a gente gosta de fazer, que a gente tem prazer de fazer e faz na maior tranquilidade. Às vezes você é bom, sei lá, em desenho, você gostava muito de desenhar antes e de repente você foi pra uma outra vertente, pra fazer outra coisa da vida. De repente você era muito bom nos números, mas seguiu uma área completamente diferente. De repente você pode até voltar aquilo e transformar, usar essa sua facilidade com números para uma outra coisa. De repente uma coisa que você faz muito bem é ouvir as pessoas. Você sabe ouvir, você sabe entender, se colocar no lugar do outro. Isso é uma habilidade também, é um dom, nem todo mundo tem essa capacidade. Então é entender um pouco mais sobre você. Eu acho que ao longo da nossa vida a gente acaba se perdendo um pouco, a nossa essência vai se esvaindo pelas coisas que a gente tem do dia a dia, os problemas que vão surgindo. Então acho que nessa trajetória é importante isso, você entender as coisas que você gosta de fazer, que você sabe fazer bem, que pra você é muito natural. Entender o que é importante pra você, quais são os seus valores. Todo mundo tem algum valor, não um valor monetário, mas os valores, o que é importante pra mim, o que é que eu considero como, não vou dizer o certo ou errado, mas o que é que pra você é importante, o caráter, sabe, a você ajudar outras pessoas, o que é importante pra você, é entender isso. E como é que a gente junta tudo isso? Porque às vezes você sabe que tem uma coisa ali, você sabe o que você gosta de fazer, você sabe quais são os valores que você tem, né? Normalmente são os valores que vêm na criação da gente, mas como é que eu vou juntar tudo isso? Primeiro, não é uma coisa que você vai encontrar preenchendo uma fichinha e respondendo as perguntas que a gente vê por aí. Leva um tempo, porque a gente precisa se conhecer. E a gente ter esse processo de autoconhecimento é bem complicado, dói um pouquinho, porque a gente às vezes tem algumas crenças que a gente não sabe lidar com elas e não sabe quebrar elas. Então a gente precisa de autoconhecimento. E testar coisas, sabe? Experimentar as coisas
que a vida te proporciona, oportunidades que estão ali e às vezes você não percebe. Tenta sair da sua rotina, tentar fazer coisas diferentes, sabe? Experimentar novas atitudes, aprender uma coisa nova. Isso acho que ajuda muito também. E aí, como é que você se vê no futuro? Essa pra mim é a pior de todas, até a gente conseguir entender, porque a gente sempre vai tender a pensar na nossa visão de futuro exatamente como a gente está agora. A gente não consegue sair da nossa redoma aqui e pensar lá fora, pensar mais pra frente numa coisa diferente. E isso me deixava muito frustrada, ainda mais que eu achava que eu tinha que ter um propósito só. Então a gente sim pode ter vários propósitos. E ao longo da nossa caminhada, esses propósitos podem mudar também. A gente vai conhecendo pessoas novas, aprendendo coisas novas, tendo novas relações entre as pessoas. E de repente você pode dizer que, poxa, aquele propósito eu posso transformar ele numa outra coisa, né? Posso transformar ele num outro momento, numa outra coisa, num outro propósito, num outro patamar de vida. Eu cheguei num ponto que eu percebi que eu não preciso ter um propósito só. Poxa, eu gosto de fazer tantas coisas que são importantes pra mim, porque eu tenho que ter um só. Eu vou me limitar a um único propósito pro resto da minha vida. Não é. Você pode ter vários propósitos, coisas que são importantes pra você, coisas que são importantes pra você e que você quer passar pro mundo também. E outra coisa, ao longo da nossa caminhada, a vida da gente vai se transformando, então de repente um propósito que você tinha, ele pode não fazer mais sentido pra você em algum momento da sua vida, assim como você pode transformar ele em uma outra coisa. Então, não se frustrem com o propósito, mas então não se sintam deprimidos, não se sintam frustrados caso vocês não encontrem o propósito de vocês assim do dia pra noite. Leva muito tempo, porque a gente precisa se conhecer. Então, meu conselho, começa a olhar para a sua vida desde a sua infância, coisas que vocês gostavam de fazer e vocês não fazem mais, coisas que as pessoas diziam que você fazia bem, coisas que você gostava de fazer e você não faz mais, sabe? E buscando isso na sua vida, entender quais são as crenças que você tinha, não falo crença religiosa, mas as crenças de vida mesmo, né? Que são colocadas na nossa vida, no nosso crescimento, né? Pelos nossos pais, pela nossa família. E se você tem esse desejo de empreender algo novo na sua vida ou como um negócio mesmo, tenta encontrar coisas que você se identifique, sabe? Que faça sentido pra você. Eu acho que a questão do propósito é meio nisso, sabe? Você entender, você fazer coisas que façam sentido pra você e que de alguma forma façam diferença para as outras pessoas também. Acho que era um pouco disso que eu queria falar pra vocês do propósito, porque foi uma coisa que eu busquei por muito tempo, fiquei frustrada por muito tempo, tentando entender o que é que isso significava na minha vida. Então eu espero que eu possa ter ajudado vocês. Deixe os comentários de vocês, o que é que vocês acham, se vocês já encontraram a proposta de vocês, se vocês estão na caminhada. Curte esse vídeo, compartilha para mais pessoas, se inscreve aqui no canal e até a próxima.